Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Então, como já foi falado, eu sou, na verdade, minha formação é cardiologia. Né? Então, eu sou um pouco estranho no ninho aqui, mas eu tenho toda a formação em imagem cardiovascular. E a gente, como cardiologista, acaba tendo um enfoque talvez mais fisiopatológico a toda a alteração que a gente vê na imagem estática, né? Mas até porque a característica da imagem cardíaca ela foge um pouco do que é o habitual, né? São imagens dinâmicas em que envolve uma interpretação dinâmica de todas essas alterações. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês é um pouco a nossa experiência, que coloca a maneira que a ressonância cardíaca pode contribuir para a avaliação das miocardiopatias de uma maneira geral, de que maneira que ela pode fazer um diferencial na prática clínica. Então, nos próximos minutos, a gente espera que, com essas imagens, algumas delas possam fazer todos aqui entenderem como que a gente aplica a ressonância de uma maneira racional na cardiologia. Bom, então, na verdade, aqui eu acho que aproveitar que o nosso grupo aqui é pequeno, a gente pode colocar uma coisa de uma forma bem informal, tá? Então, fiquem à vontade para vocês interagirem, me perguntarem o que vocês quiserem, e a gente interrompe e discute. Mas, em relação à ressonância cardíaca, muitas vezes a gente acha que é uma técnica extremamente recente, e o que não é verdade. A técnica já começou há mais de 30 anos. Só que, desde aquela época, existe uma linha do tempo onde em cada período houve algo adicional, alguma técnica que foi incorporada à ressonância cardíaca de forma a permitir detecções de alterações fisiopatológicas que não existiam até então. Então, começou em 1984, quando se conseguiu fazer a aquisição das imagens ligadas ao eletrocardiograma, e com o passar de alguns anos foram se associando essas outras técnicas que eu falei, incluindo pausa respiratória, a perfusão miocárdica. No ano 2000, com a inclusão do realce tardio, que foi o que revolucionou realmente a técnica da ressonância cardíaca, e de tal forma que hoje a gente tem técnicas mais avançadas, como os mapas T1, mapa T2, reconstruções volumétricas que permitem diagnósticos cada vez mais específicos, onde a ressonância entra como talvez o único método não invasivo capaz de fazer caracterização tecidual. Definir o que é fibrose, definir o que é gordura, o que é edema, isso nenhum outro método faz. Então é aí que a ressonância assume um papel importante. Bom, a lista de miocardiopatias e onde a ressonância vai ter um papel específico é extensa. Então a gente não tem nem pretensão de, nesses 15 minutos, estar abordando todas elas. O que eu queria passar para vocês é que a ressonância realmente pode ter um papel importantíssimo em cada uma dessas miocardiopatias, que de maneira geral eu gostaria de dividir aqui para vocês, que as miocardiopatias elas são as isquêmicas e as não isquêmicas, e dentro das não isquêmicas existe uma grande quantidade de patologias que podem ser diagnosticadas pela ressonância. Bom, talvez esse seja o slide mais importante que exemplifica 90% do que a gente diagnostica pela ressonância cardíaca, que se baseia no quê? Na técnica do realce tardio. Em linhas gerais, o realce tardio, do que consiste a técnica? Após a injeção do gadolínio, a gente tem um intervalo que varia de 5 a 10 minutos para captar essa impregnação do gadolínio nos tecidos onde existe aumento do espaço extracelular. Em termos práticos, onde existe fibrose. Então, o gadolínio ele é uma molécula que tem avidez por esses tecidos com espaço extracelular aumentado. No miocárdio, o miocárdio saudável ele é um tecido que tem uma quantidade mínima de espaço extracelular. Então, de tal forma que qualquer aumento nesse espaço significa patologia. Mais interessante do que isso é a correlação que existe do realce tardio com a alteração fisiopatológica na peça in vivo, na peça anatômica. Então, vocês percebem que nesses estudos de peça, onde está realçado pelo gadolínio, existe uma correlação muito grande com o que existe na peça mesmo anatômica, onde existe fibrose. Então é baseado nessa correlação que a gente faz toda a interpretação das alterações fisiopatológicas do miocárdio, que estão resumidas nesses diagramas aqui. Quando o realce tardio ele ocupa ou ele atinge o subendocárdio, a parte mais relacionada à cavidade ventricular, normalmente, na maior parte das vezes, esse realce é considerado relacionado à doença coronariana, as miocardiopatias isquêmicas, que pode ser só acometendo a parte interna, que é o subendocárdio, ou toda a parede do ventrículo, que é o transmural. Por outro lado,
na outra parte das miocardiopatias não isquêmicas, existem diferentes acometimentos, como por exemplo, quadros de inflamação do miocárdio, miocardite, ocupa só uma porção do ventrículo, normalmente na parede inferolateral. E o mais importante, poupando o subendocárdio. Então são essas características, dentre outras, nas diferentes patologias, que nos permitem fazer os diferentes diagnósticos que até então, na maior parte das vezes, não eram feitos com as técnicas convencionais. Ou eram feitos de maneira rudimentar, né? Então a ressonância contribui muito nesse sentido, não só no diagnóstico das miocardiopatias isquêmicas, mas principalmente para dar nome às não isquêmicas, que até então a gente colocava num grande bolo e colocava como uma miocardiopatia dilatada idiopática. Esse era um grande nome que o cardiologista rotulava. E a partir dessas técnicas a gente conseguiu separar muitas vezes, dizendo o que é uma miocardite, o que é uma miocardiopatia hipertrófica e assim por diante. Bom, esse slide aqui é para exemplificar para vocês o uso da ressonância magnética numa das suas principais aplicações, que é na pesquisa de viabilidade miocárdica. O conceito de viabilidade miocárdica pela ressonância é muito simples, é baseado no realce tardio, e toda vez que aquele realce tardio não existe, ou ele ocupa menos da metade da espessura do músculo, ele é considerado um realce tardio não transmural, e isso significa viabilidade preservada. Se, por outro lado, esse realce tardio, como nessa imagem de baixo, ele ocupa mais do que a metade da espessura do músculo, esse realce tardio ele é considerado transmural e, portanto, aquela região miocárdica ela é relacionada a falta de viabilidade ou não existência dessa viabilidade. E isso guia o tratamento de revascularização desses pacientes. Porque os pacientes que fazem uma revascularização onde existe miocárdio viável, aquela região onde se contraía pouco, era hipocinética, ela passa a se contrair de maneira normal após a revascularização. Porém, nos casos onde não existe a viabilidade, como nesse segmento onde existe muita fibrose, por mais que seja revascularizado, vocês podem ver que aqui a contração praticamente não existe. Então isso é um conceito muito importante na ressonância, viabilidade miocárdica. De tal forma que a ressonância hoje ela é considerada um padrão ouro clínico para definição de viabilidade. Por mais que não seja tão estudada e tão pedida nesse sentido. Aqui eu trago um slide para mostrar uma das formas que a ressonância também tem a sua aplicação, na avaliação das miocardiopatias isquêmicas. Mas aqui não para avaliação de viabilidade, aqui é para avaliação de isquemia. Ou seja, nós injetamos o gadolino, fazemos uma avaliação da primeira passagem no músculo, e a gente percebe que as áreas relacionadas à isquemia, elas têm uma contrastação reduzida nessa cinética do contraste. Eles só vão passar a se contrastar depois de um certo período. Então, é nessa área que a gente define isquemia miocárdica. E a ressonância, de fato, é muito boa para isso. Esse estudo, que é de 2012, ele comparou o que a ressonância consegue identificar de isquemia com o que é considerado também o padrão ouro clínico para definição de isquemia, que é a cintilografia. E a gente percebe que a linha azul, que é a capacidade diagnóstica da ressonância, a acurácia diagnóstica, foi superior, considerando-se os diferentes territórios coronarianos e os diferentes limiares de obstrução coronariana. Então, também é uma técnica, no mínimo, tão boa quanto o que a gente considera como padrão ouro clínico hoje, que é a cintilografia. Bom, então aqui eu tenho uma sequência de alguns casos, principalmente relacionados às miocardiopatias não isquêmicas, para traduzir para vocês em imagem o que a gente observa dessas alterações fisiopatológicas. E eu acredito que nada melhor do que a imagem para convencer, e o clínico cardiologista valoriza muito isso. Modéstia à parte, a gente sabe que a imagem da ressonância é muito bonita, né? A gente não fala nada contra do eco ou da cintilografia, mas são imagens que elas são mais cruas e relacionadas para o próprio profissional interpretar. Agora, quando o cardiologista clínico, não imaginologista, vê uma imagem da ressonância, até ele acha que entende tudo. Então, isso é uma coisa muito boa para o método, né? Ela é muito autoexplicativa. E vocês vão entender por quê. Como nesse caso de um homem de 48 anos que fazia um acompanhamento por um derrame pericárdico diagnosticado pelo ecocardiograma. Então percebam, aqui eu vou até puxar dessa imagem que é um modo M, para uma imagem aqui que é uma imagem do coração em 3 câmaras, e essa espessura aqui é considerado como um derrame pericárdico, um acúmulo de líquido patológico do pericárdio. E ele vinha há 5 anos com essa alteração sem nenhum sintoma. E algum belo dia o clínico resolveu pedir uma ressonância cardíaca. E qual que foi a surpresa?
Na verdade, tudo isso aqui não era líquido, isso aqui era gordura. Que a ressonância, por ter essa possibilidade de caracterização tecidual, conseguiu identificar o que até então era interpretado só como um acúmulo de líquido. Então, tudo isso realmente era um paciente que tinha uma gordura visceral muito grande, uma gordura pericárdica, uma gordura abdominal muito intensa, e que realmente era interpretado como um derrame que não existia. Tudo isso aqui é gordura, acúmulo de gordura. E o pericárdio é essa fina capa aqui, mais escura, envolvendo o coração. A gente até tem algumas imagens aqui em movimento que mostram todo esse acúmulo que, na verdade, era interpretado como líquido, que, na verdade, é gordura, uma extensa capa de gordura pericárdica que era um falso derrame pericárdico. Tá? Então, realmente, as imagens são bem bonitas e elas traduzem para a gente o que muitas vezes a gente, numa imagem estática, ou não tão clara como a da ressonância, a gente não consegue perceber. Bom, eu tenho um outro caso aqui de uma miocardiopatia, que é uma miocardiopatia infiltrativa, num paciente de 63 anos que vinha em uma avaliação de um quadro de falta de ar. E ele tinha até um ecocardiograma anterior que mostrava já uma alteração, uma hipertrofia ventricular esquerda. Então isso aqui representa o que realmente a gente vê na prática. O paciente não chega direto para a ressonância, ele é um paciente que já passou pelos exames complementares iniciais, ecocardiograma, cintilografia miocárdica, para depois chegar na ressonância cardíaca. E foi o que aconteceu com esse paciente. Nessa avaliação de dispneia, um ecocardiograma que apresentava uma hipertrofia ventricular. Eu passei a descrição do laudo para ir direto para a imagem, que é o que interessa para a gente. Então percebam que realmente a gente percebe um aumento da espessura desse músculo, principalmente acometendo o septo interventricular, né? Mas só isso aqui não dá um diagnóstico para a gente. A gente tem que usar outras técnicas e a principal delas, como vocês já souberam agora, é o realce tardio. E o realce tardio, aqui ele mostra também a hipertrofia realmente acometendo as porções mais basais do septo, né? E preservando, de certa forma, as porções médio-apicais. Um outro detalhe, o que vocês veem aqui que é muito mais brilhante do que aquela imagem anterior recobrindo o coração, aqui sim é um derrame pericárdico. Naquela imagem a gente tinha uma imagem mais atenuada de gordura epicárdica, que não é o caso aqui. O que é essa imagem, que parece uma imagem suja, mal delimitada? Isso era para ser a imagem do realce tardio. Acontece que nessa patologia, que é esse padrão de realce sujo, difuso, subendocárdico, é muito comum na amiloidose cardíaca, o depósito amiloide, de substância amiloide no miocárdio. O que era para a gente ver num paciente sem doença era o miocárdio escuro, preto. Tudo que o miocárdio é escuro na técnica de realce tardio é um miocárdio saudável, o que não era esse caso. Então, através dessa imagem aqui, principalmente nessas áreas onde existe um acúmulo muito grande de realce tardio, de gadolínio no miocárdio, é que é a imagem característica para a gente da amiloidose cardíaca. E, de fato, a ressonância é um método que tem uma indicação formal pelas diretrizes atuais de cardiologia para diagnóstico de amiloidose cardíaca. É um exame que traz toda a característica anatômica e de depósito dessa substância amiloide no miocárdio que define o diagnóstico de amiloidose cardíaca. Eu tenho um outro caso aqui de uma avaliação similar à anterior, que era uma avaliação de hipertrofia ventricular. Só que nesse caso era um paciente jovem que veio para uma avaliação ambulatorial. Eu vou mostrar para vocês dois casos seguidos de avaliação de hipertrofia ventricular para mostrar uma diferença fundamental entre as duas investigações. Tá? Nesse caso, um paciente jovem teve uma dor torácica atípica e procurou atendimento. E no eletrocardiograma dessa avaliação inicial mostrou-se uma alteração. E aí ele foi investigar o que estava ocorrendo. Tá? Eu vou passar essa imagem que era de uma tomografia que mostrou uma alteração inicial, mas eu queria focar na imagem da ressonância para vocês. A imagem da ressonância mostrou o seguinte: o miocárdio aqui ele tem uma espessura considerada normal. Acontece que de maneira não usual a gente pegou uma espessura realmente aumentada nas regiões médio-apicais do ventrículo. E isso não é habitual. Tá? Isso aqui é uma característica muito comum de um tipo específico de hipertrofia ventricular, que é uma hipertrofia patológica e não reativa, que é a cardiomiopatia hipertrófica. Tá? Cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética
que envolve várias mutações e também tem várias expressões clínicas diferentes. Esse tipo de cardiomiopatia ela é mais restrita ao ápice, então ela é uma cardiomiopatia hipertrófica apical. Uma das principais condições da miocardiopatia hipertrófica é definir fibrose, porque fibrose é totalmente relacionada ao prognóstico desses pacientes. Então, na técnica de House tardio, o que a gente viu? Que todo o miocárdio aqui é escuro, então a gente já está aprendendo isso também. Miocárdio escuro na técnica de House tardio, miocárdio saudável, e, portanto, sem doença e sem fibrose. Então, por mais que exista uma doença, essa doença tem um comportamento muito benigno nesse paciente, em especial. Diferente do caso que eu quero apresentar para vocês agora, que é uma paciente jovem, de 26 anos, que se apresentou com cansaço aos esforços habituais. E ela foi para uma avaliação com ecocardiograma, como eu falei, é o habitual, e se evidenciou, além da hipertrofia, alguns achados aqui de obstrução ao fluxo de saída, na via de saída do ventrículo esquerdo. Né? Na hora da injeção ventricular, esse sangue tinha uma dificuldade, uma obstrução. E, de fato, essa paciente tinha alguns preditores de gravidade. Isso aqui é uma estimativa de risco de morte associada à miocardiopatia hipertrófica. É uma ferramenta da Sociedade Europeia de Cardiologia. E após colocar os dados da paciente, chegou à conclusão que essa paciente tinha um risco não desprezível de morte súbita. E aqui existe uma recomendação da sociedade se esses pacientes precisam ser submetidos ao implante de desfibrilador automático. E essa paciente tinha, é o que a gente considera, estava em cima do muro. O implante de cardiodesfibrilador poderia ser indicado. E aonde que a ressonância entrou aqui? Para desempatar essa história. Ela foi para a ressonância por quê? Porque além de definir toda a contratilidade ventricular, então vocês percebem, a gente fatia todo o miocárdio e identifica com detalhe a característica morfológica da doença. E mais importante do que isso, a gente identifica as áreas de fibrose. E fibrose nessa doença é algo extremamente importante. Todas essas regiões esbranquiçadas no miocárdio seriam ilhas de fibrose. E a gente tem condições de quantificar essa fibrose. No caso dessa paciente, ela tinha 23% de todo o ventrículo acometido com fibrose. E os estudos mais recentes mostram que quando existe uma fibrose superior a 15%, a probabilidade de eventos arrítmicos no segmento desses pacientes dobra. Se, portanto, a gente tinha uma paciente que tinha uma indicação não formal do implante do cardiodesfibrilador, depois de uma ressonância dessa, a gente percebe que ela tem uma probabilidade de eventos muito maior por ter uma quantidade de fibrose significativa. A dessa paciente era 23%. Então, essa paciente tem muito mais mortalidade do que aqueles pacientes que não têm fibrose. Então, aqui, mais uma vez, a importância da ressonância nesse sentido. Nesse caso, uma avaliação de dor torácica, que é uma coisa extremamente habitual na prática clínica. Paciente jovem, 44 anos, foi para um pronto atendimento com o início de uma dor torácica com 3 horas de evolução. Só que esse paciente apresentou alterações de marcadores de necrose, de enzimas cardíacas, que sugerem infarto. Então, esse paciente foi direto para o cateterismo. Só que o cateterismo não mostrou nenhuma obstrução coronariana. E aí a gente começa a pensar numa hipótese que é muito comum quando você exclui doença coronariana, que é a miocardite. E a ressonância ela é um exame extremamente indicado para suposta miocardite, porque ele identifica dois pontos fundamentais: o edema miocárdico e a presença de fibrose, mais uma vez. Tá? Então, aqui o que a gente vê nesse paciente, uma contratilidade no limite inferior da normalidade e uma pequena área de derrame pericárdico inferolateral. Mas essa imagem é a primeira que identifica somente a cine ventricular. O que é mais importante para a gente nesse caso, primeiro, essa imagem que parece uma imagem suja, borrada, mas ela tem uma característica fundamental que é a identificação do edema. Ela é uma técnica ponderada em T2, onde tudo que existe um aumento da quantidade de líquido assume um sinal mais aumentado. Então, existem sinais de edema miocárdico, processo inflamatório agudo nesse paciente no miocárdio, e além disso, zonas de fibrose miocárdica, pela técnica de House tardio, acometendo fundamentalmente a parede lateral do ventrículo esquerdo. Isso, além de ser importante para o diagnóstico, é muito importante para o prognóstico desses pacientes. Então, ressonância, uma vez excluída a obstrução coronariana nesses pacientes,
tem uma indicação formal para pesquisa de miocardite. Esse caso é uma avaliação de miocardiopatia não isquêmica pela ressonância. Um paciente que tinha uma disfunção ventricular esquerda, não identificada, sem um diagnóstico etiológico estabelecido, e foi para a ressonância para avaliação. O que chama atenção nesse caso, e talvez vocês comparando com a imagem anterior vão conseguir perceber, em primeiro lugar, esse ventrículo ele não bate, né? Ele é um ventrículo com uma disfunção ventricular. E um outro detalhe, toda essa área aqui, onde existe uma trabeculação excessiva, não é habitual também. Isso pra gente tem um nome numa patologia específica, e muito rara também, que se chama miocárdio não compactado. Ou seja, existe toda uma trabeculação importante, que durante a embriogênese não se compacta num músculo sadio, e fica como se fosse uma área, uma nuvem de trabeculação, de forma que o coração ele não fica com uma contratilidade adequada. Então tudo isso é músculo que não se compactou e não se contrai. Então o que até então, há pouco tempo, seria diagnosticado como uma miocardiopatia dilatada e idiopática, hoje com o que a gente tem de recurso disponível, a gente é capaz de definir o que esse caso é uma doença rara, mas que existe é um diagnóstico diferencial das miocardiopatias, que é o miocárdio não compactado. Novamente, a ressonância também tem um nível de indicação formal pelas atuais diretrizes para a realização do método quando a suspeita é a não compactação miocárdica. Esse é o penúltimo caso que mostra uma situação, não, na verdade é o último caso, uma situação extremamente comum, que é a avaliação de palpitações ou arritmias pela ressonância cardíaca. A ressonância ela tem uma capacidade de identificação do ventrículo direito para excluir uma doença que, embora rara, é causa de arritmias fatais, que é a displasia ritmogênica do ventrículo direito. Então, nesse caso, uma mulher de 40 anos que vinha com queixa de palpitações e dispneia, veio para avaliação pela ressonância. E não tinha nenhuma outra história relevante do ponto de vista clínico. Então, em primeiro lugar, o que se avaliou nessas imagens iniciais é que o ventrículo direito tinha volumes extremamente aumentados, além do que apresentava áreas de contratilidade, de alterações de contratilidade, como acinesias e formações de pequenos microneurismas. E por que a ressonância é importante nesse sentido? Porque o ecocardiograma, que seria a imagem alternativa, tem uma certa limitação para avaliação do ventrículo direito. E a ressonância ela permite que você não tenha nenhuma dificuldade do ponto de vista técnico para a aquisição dessas imagens. E aqui a gente consegue essa definição bem clara da alteração patológica do ventrículo direito. Então, além disso, aqui numa outra imagem, no outro corte, isso não é uma alteração, não é algo que a gente espera na contração do ventrículo esquerdo. O ventrículo dilatado, com alterações de contratilidade junto à via de saída, isso não é esperado para um miocárdio de ventrículo direito saudável. Aqui a gente evidenciou essas áreas que eu falei de microneurismas nas porções da parede livre do ventrículo direito, como eu estou mostrando aqui. E nas técnicas de caracterização tecidual, essa técnica aqui é uma técnica em spin echo, ponderada em T1, e aqui utilizando um triplo pulso de inversão-recuperação para saturação de gordura. E a gente acaba vendo um serrilhado nessa região que não é habitual, que representa a infiltração de gordura na parede do ventrículo direito. E isso é o que faz o processo fisiopatológico, a infiltração fibrogordurosa da parede do ventrículo direito, causando todas essas alterações. Então, como eu falei para vocês, caracterização tecidual, não existe outro método que faça, a não ser que você vá fazer uma biópsia. Então, a ressonância é um método não invasivo que permite fazer isso, e como eu falei, fazer diagnósticos que por outros métodos não invasivos não seriam viáveis, né? Aqui é para demonstrar algumas áreas de, além de infiltração gordurosa, existia também fibrose na parede livre do ventrículo direito e até acometendo uma parte do ventrículo esquerdo, que não é habitual, mas pode acontecer nesse processo. Então, realmente é uma paciente que teve um exame que mostrava uma disfunção ventricular importante, que a gente considerou uma displasia ritmogênica do ventrículo direito. Em resumo, eu queria colocar para vocês nesses últimos slides aqui, o que um estudo já importante conduzido na Europa, que envolveu quase 30 mil pacientes, demonstrou. A ressonância ela é muito utilizada fundamentalmente para avaliação das miocardiopatias, para avaliação da suspeita de doença coronariana e viabilidade. Isso é responsável por praticamente 3/4 das indicações do método, né? Mas vocês percebem que a indicação ela percorre diferentes patologias
e ela é capaz de definir diagnósticos muitas vezes não suspeitados. E é essa característica que chama a atenção. O paciente muitas vezes vai para o exame com uma suspeita e acaba tendo um diagnóstico não suspeitado, um número não desprezível de vezes. E também em casos em que existe mudança na conduta, isso é muito importante para a gente. Mudanças na medicação, em procedimentos invasivos e até mesmo permitindo a alta desses pacientes. Como nesse caso, um paciente que tinha um acompanhamento clínico com uma suspeita de estenose aórtica, e realmente existia uma estenose aórtica moderada, e ele tinha uma hipertrofia ventricular. Ele foi para a ressonância para graduar essa estenose aórtica, que ela é dada como moderada no ecocardiograma. E realmente era pela ressonância. Mas a hipertrofia ventricular desse paciente não era secundária à válvula, mas sim a um acometimento de depósito amiloide, que foi um dos primeiros casos que a gente viu. Então o paciente entrou com uma suspeita de uma doença valvar e saiu da ressonância com outro diagnóstico completamente diferente. A ressonância tem essa capacidade, é algo que a gente vê com frequência acontecer. Bom, em suma, a ressonância cardíaca ela tem importância na definição etiológica das miocardiopatias, ela tem uma ótima acurácia para a definição de doença obstrutiva e, como eu falei agora, mostra alterações que alteram muitas vezes a conduta naqueles casos duvidosos ou com o emprego dos outros métodos não invasivos. E fundamental lembrar, principalmente para o clínico, que é um exame que não utiliza radiação e o contraste, que é o gadolínio, não é nefrotóxico. Bom, portanto, embora a gente tenha diferentes formas de avaliar a patologia cardíaca com diferentes métodos, eu não vou falar que a ressonância é o melhor de todos. A ressonância ela tem a sua aplicação no paciente certo, na indicação certa, conhecendo a fisiopatologia e indicando adequadamente. Eu acho que esse que é o recado e que a gente tem que propagar. Tá? É isso, pessoal. Queria agradecer a presença e estou à disposição.